benchmark, né? Tipo, o Marçal, ele basicamente passou alguns anos batendo no capitão. Chega na eleição, ele cessa as críticas, o que não vai acontecer aqui. Mas o público bolsonarista embarcou na candidatura dele porque o Marçal virou o Bolsonaro 2018. O mito, grita, o caralho, briga. Ele virou esse cara de forma absolutamente patética, sempre performática. Ele só não foi pro segundo turno por ser burro. Ele deu um tiro na própria cabeça. É isso. Então, tipo, o Marçal, ele se auto-sabotou, mas ele conseguiu cooptar o core bolsonarista pro lado dele. Tipo, muito rápido. Os caras. Tem bolsonaristas hoje xingando o MBL que são capitão pela liberdade, mas menos de um ano atrás estavam lá, fazendo campanha pro Marçal. Porra. Sim. Então. Verdade seja dita, o bolsonarismo é tão frágil de ideias que esses caras. Não tô falando nem do influenciador bolsonarista, tô falando do público. O público simplesmente vai embarcar na próxima ideia interessante que fale diretamente com ele. O ponto é que o capitão ele falava tem que se fuder, acabou, mas não tinha projeto. O Renan pode falar, prender matou, mas tem embasamento sobre isso. Tipo, tem um projeto. Tipo, sintetiza algo complexo em uma frase que catchy e as pessoas vão gostar dessa ideia. E vão acabar embarcando. Porque o outro lado é um brocha do Tarcísio, talvez o Zema ele consiga se lançar ou ele vai pro Senado, tipo, não tem outra alternativa. E o período eleitoral, ele é muito... o cara que é cracudo de política, ele não vai votar. Ele vai ficar... tem um vídeo ridículo que viralizou daqueles debates de 3 contra 3, vai ter o cara que eu só voto no candidato que o capitão mandar. Vai ser aqueles 20% ali, 15% que vão ficar no Tarcísio. Muito. Mas a maior parte das pessoas não é cracuda de política. A maior parte das pessoas vai só se ligar por política faltando 15 dias pro fim das eleições, sabe? E é o momento em que vai sendo gerado naqueles 45 dias. E porra, vamos pelo amor de Deus. Se chega naqueles 60 dias finais ali, começam as pesquisas mesmo, quase diárias, e se o Renan começa ali 5, 10, 15, irmão, não para, porque o Tarcísio, ele não é nada, ele é um frango com arroz, tipo, ele não tem gosto nenhum, ele é sem graça. Então, tipo, ele vai ser comido vivo. Tipo, pelo menos a visão que eu tenho essa tese de 89, de um crescimento absurdo do nada, porque as outras opções são muito ruins. E aí, qual que é o partido desse cara? É o partido Missão. Cara, só aquela chuva pra baixo, assim, ó. Só aquela chuva. Vai todo mundo, assim. Um partido de direita unificado. Caramba, não tem ninguém de centrão nesse partido, hein? Que curioso. Um projeto sólido. Cara, vai fazer sentido pro eleitor. E aí, beleza, o super direitista, bolsonarista, lealista, vai estar apoiando o Tatá, prudências e sofisticações. Esse cara desembarca, porra. É pior porque o cara que vai... O cara que é true, Bolsonaro, capitão, ele vai falar, o MBL, a missão é centrão. Aí ele vai olhar o lado dele, tipo, cara, ela tá o Kassab, mano. Tipo, você tá defendendo o Tatá Prudências, tipo... Aqui tá defendendo encarceramento em massa. O outro lado, tipo, temos que fazer políticas aqui, estradas e pontes, e, tipo, gay. É um discurso gay do Tarcísio, tipo, mano, esse cara, a crítica dele não vai estar embasada na realidade, porque o público vai se tocar disso. Pelo menos é o que eu acho. O cara aqui no chat, o Danilo Nascimento Esteves, vocês desprezam muito o Tarcísio, não façam isso. Você já não tá desprezando, muito pelo contrário, o cara tá com 40%. A questão toda é assim, o Tarcísio já não foi um grande comunicador da própria candidatura para governador de São Paulo. Se a gente vai pegar debates, essas aparições públicas, era tudo muito, assim, arroz com feijão, assim, o basicão. Ele não é muito criativo nisso. E para uma eleição presidencial, ele tem uma coisa, ele só consegue ter militância se ele tiver o bolsonarismo muito ativo em redes. E aí o Ciro Nogueira e companhia estão prometendo, cara, imagina eu somar isso, um bolsonarismo em redes, turbinado com, assim, muitos candidatos a governador apoiando você, prefeitos do Brasil inteiro. Cara, seriam, sei lá, 3 mil e poucos prefeitos apoiando ele. A gente fala o número, assim, seria um negócio colossal. 3 mil e poucos prefeitos, dos quase 5 mil prefeitos do Brasil. A maior parte dos deputados, a maior parte dos senadores, seria, assim, uma máquina invejável. Assim, cara, tudo que você perdeu um pouco aqui, você compensa dali. Que eu acho que não é mais assim que a banda toca. E não é nada assim. Eu acho que essa estratégia do Tarcísio realmente bloqueia a chegada de um Caiado, de um Ratinho, de um Zema, que são caras que essa força político-partidária ela realmente pega, e são caras que quando querem ter qualquer coisa ideológica, eles jogam dentro da cesta do Bolsonaro. Então, por exemplo, o Partido Novo. O Partido Novo acha que é muito esperto a estratégia que eles fizeram. Que é tipo, eu vou mamar o Bolsonaro como se não houvesse amanhã, aí uma hora de escola. Aí vem o Carluxo dar um tapa no Zema lá, o Zema, né? Ele não tem muito pra onde ir, porque não construiu nada próprio. E aí a gente já fez esse caminho completamente estranho, eles consideram um esdrúxulo da construção, vamos dizer, de uma identidade própria. O perigo é essa identidade própria ter tanta liberdade de ação que vai furar a estrada de todo mundo. E eu também acho, é o homem jovem ali, o homem jovem é quem é mais ativo, o homem jovem é o que faz meme, o homem jovem é o cara que convence o restante da família. Esse homem jovem se engajar, a gente pode se assustar muito. Eu tenho algumas ideias aí, até jogar pra vocês.
Cara, eu acho que a candidatura do Tarcísio, ela ainda passa, acho que pelo desafio que é da própria personalidade dele, então ele corre muito risco muito sério, de cair numa canaleta meio do Nunes, né, que é o bolsonarismo dele não convencer tanto, e eu acho que tem várias condições, tem várias armadilhas de, tipo, coisas que podem vir a acontecer e acabar quebrando as pernas dele, então o próprio Eduardo lá nos Estados Unidos, pra mim, é meio que um wild card, assim, né, e se o Eduardo realmente estiver ressentindo o Tarcísio tremendamente, queira puxar o tapete dele porque ele não vai ter partido, coisa parecida. O pior, muito desse lado bolsonarista da candidatura do Tarcísio tá condicionado pela questão da anistia, né? Então o Tarcísio, inclusive, na minha opinião, um pouco se precipitando falando sobre isso. Então já começou o tititi, o Hugo Mota começou a falar que não existe maioria na Câmara para você passar isso. Então isso gera uma tensão para o mandato do Tarcísio que ele precisa entregar. Então talvez até desanime um pouco, faça ele hesitar, sabe? Porque esse para mim vai ser a grande proposta para pegar o público hardcore bolsonarista cara, o capitão tá salvo. Ele vai passar os últimos dias da vida dele em casa e ele vai ser perdoado. E essa mancha e vai ficar tudo bem, o Alexandre de Moraes vai ser contido, a gente vai conseguir ordenar a casa e colocar ele no lugar que ele merecia. Cara, se o Tarcísio não conseguir entregar essa porra, ou mais, se muitas dificuldades forem sendo colocadas no caminho, o Tarcísio vai cada vez mais parecer o pão de forma que no fundo ele é, assim, entendeu? E aí, a partir desse momento, ele fica um candidato muito parecido com o Nunes, na minha opinião, sabe? Só não vai ser 100% porque provavelmente o Bolsonaro em si não vai dar sinais cruzados, né? No caso da eleição do Nunes, o Bolsonaro estava sendo bastante confuso, bastante ambíguo. Então o próprio eleitor dele ficou meio que eu sigo as palavras do Bolsonaro ou sigo o espírito do Bolsonaro. Pra mim foi muito atenso. É óbvio, o Marçal, um escroque, um golpista, etc. Mas ele tava carregando meio que ele tava levando meio que a parte ideológica do discurso do Bolsonaro à frente, enquanto que o Nunes era o que o Bolsonaro estava dizendo entre os dentes, né? Tava dizendo da forma bem tímida. Eu não acho que essa candidatura do Tarcísio, apesar de vai ter máquina, vai ter a porra toda, vai ser um mastodonte, vai ser um monstro, vai ter um orçamento que nunca existiu na história do Brasil pra fazer essa campanha, mas ao mesmo tempo tem alguns pontos de atenção, assim, né? Eu acho que o caminho não tá tão pavimentado também, não. Eu o seguinte, também acho. Pode cansar. Tipo, uma ultra exposição do Tarcísio, porque ele tem muita grana, pode cansar a cara dele, o discurso dele, as pessoas falam, tá bom, Tarcísio, foda-se. E o que pode acontecer também é a missão acabar pautando a eleição. E o Tarcísio. Não, pautando no período eleitoral. Você vai ver, tipo, o Tarcísio copiando a pauta da missão. Copiando ponto a ponto. Vocês viram o vídeo do Zema recente? Tipo, é que assim, eu tô te falando que tem um vídeo que eu tive vontade. Não de vomitar, é muito americano, eu vou vomitar. Mas assim, eu fiquei tipo, sério? Ele copia até nos números tudo que eu falo. É tudo absolutamente copiado. Não, é um vídeo do Instagram do Zema, é nojento o vídeo. Eu não tenho honestidade, então. Nenhuma, é muito falso. Então, esse é o ponto. Eles vão tentar copiar, eles vão copiar de forma não autêntica, eles não tem nada a apresentar. Tá no Instagram do Partido Novo. Eu vi o vídeo e eu fiquei assim, tipo. Cara, pelo jeito que ele falava, a ideia nem entrava na minha cabeça. Pra mim ele tava tipo blá 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 blá, prudência, sofisticações. Foda-se. Aqui, ó, como acabar com a bandagem no Brasil. Olha. Eu acho que é esse. Combate ao crime organizado. Eu colocaria as organizações criminosas, as facções, como equivalentes a organizações terroristas. Nós temos 23 milhões de brasileiros que vivem hoje em área controlada pelas facções e são obrigados a pagar extorsão, internet, gás, energia no preço que eles bem entendem. Será que isso não é equivalente a querer criar um Estado paralelo? Não é terrorismo? Se isso não é, não sei o que é terrorismo. Eu acho que no Brasil o terrorismo está sendo caracterizado por querer ganhar a eleição de quem está na situação e parece que eles estão caracterizando como terrorismo. O resto é tolerado. Cara, ele não tá verdadeiramente 90 anos internado, né, cara? A forma não encaixa com o que é dito e fica estranho. É ridículo. Brifaram ele pra falar isso daí, tá ligado? Ó, Zema, lê isso daí, vomita esses dados aí numa entrevista e pronto. Não tem nada, tipo, não tem verdade ali. É muito... É falso, é ruim. Estão assistindo as lives do MBL, né? O cara voltando. Tá na tela, ó. E é isso, assim, já não é o primeiro, né? O Ratinho falando, vocês viram, o Ratinho Júnior falando de quebra geracional. Puta que pariu, eu falei, ai, tomar no aí já foi pras caralho. Ali foi pras caralho, assim, o Ratinho Júnior falando de ruptura geracional. Não, porque tem as gerações antigas, hoje a geração nova, eu sou um cara jovem. Entendi, ele botou Júnior no nome, né? Cara, é pior, né, mano? O Ratinho é um millennial, né, cara? E tipo, puta, não parece. Eu achei que ele era um pouco mais velho, sinceramente. Eu também, eu achei que o Ratinho, sei lá, tinha 50 anos, 55 anos. 44. Inclusive, eu assisti um vídeo hoje mais cedo de um cara chamado Ubersoio, fazendo uma síntese espetacular. Uberboio. Boio, isso. Esse cara Boio, é maravilhoso. Cara, esse cara é muito bom. Saiu, é que eu misturei com o Ubersoio. 3 dias atrás, ele soltou um vídeo, tipo, espetacular, que é uma puta de uma síntese dando um diagnóstico do porquê que a geração Z se radicalizou, tipo, espetáculo, tipo, ele juntou um monte de tese que a gente já fala há muito tempo aqui, em um vídeo só de 46 minutos.
Você ouve esse cara falando e compara com o discurso do Ratinho, sabe? Ele explicando de quebra geracional. Tipo, o Ratinho nem sabe o que tá falando, mano. Zé. Entregaram pra ele um papel. Ratinho, repete isso daí no podcast do Vilela, vai lá. A internet, o pessoal da internet vai gostar. A molecada tá Tipo, vindo não, com o Ratinho. Ratinho Júnior. É muito zoado. E tem uma coisa também assim, a gente na física, nós mesmo, você citou esse Uberboy aí, a gente tá acompanhando todas as últimas tendências de discussão de vanguarda do que tá acontecendo sobre política no mundo. Especialmente Europa e Estados Unidos, naturalmente. E assim, são as coisas mais de vanguarda, a franja da franja, o novo louco que surgiu. E como a gente se reúne pra ficar falando dessas coisas. E meio que aconteceu uma coisa que é muito legal, que é uma descoberta muito. O fato de eu saber que, pô, você acompanha esse cara, ô Império? Eu achava que só eu no Brasil sabia quem era ele. E eu ficava acompanhando sozinho as entrevistas que ele dava no Spotify para os caras bem aleatórios em 2022, 2023. Só que a gente tá acompanhando e a gente tá meio que para em passo. O que nos coloca numa posição de vantagem com relação a esses caras é que a gente tá assim, para e passo com as novidades todas de lá. Tanto que a gente inova em muita coisa aqui. Eu vi um amigo nosso mandou um artigo que um rapaz em Portugal escreveu sobre o Partido Missão, né? Tem mais galera na gringa já escrevendo sobre isso. Porque a galera falou, nossa, que interessante, um partido com o próprio movimento cultural, que também traz dentro de si o próprio movimento. É uma coisa meio tripla, tipo, que tem umas coisas novas saindo. Eu acho que a gente aqui no Brasil, que é uma chance que todos nós temos, eu tô falando nós aqui, os 4 que estão aqui na live, mas toda a galera que a gente conhece, a gente tem, como no Brasil, a produção de ideias políticas novas ela é muito débil. A gente tem realmente tem toda a condição de ser vanguarda, e ser vanguarda ao mesmo tempo que a gente tem relevância política. Porque às vezes você é vanguarda, mas você só fica na franja. Não, vamos ser vanguarda e ao mesmo tempo vamos ter relevância. E eu acho que é plenamente possível e não é nenhuma viagem, e dá pra fazer isso sem concessões. E eu acho que isso nos coloca numa posição única no jogo. É única. Os nossos concorrentes, à esquerda e à direita, não tem o que fazer. E a única novidade que a gente tem à esquerda, que é uma novidade que é excitante no campo deles, são os comunistas. O que é anacrônico, né? Mas... Comunistas e stalinistas. Essa é uma vantagem absurda, porque você vê essa cena nova que tá surgindo no Substack brasileiro. Se os caras... Toda essa galera que tá escrevendo agora, se não é simpática a missão e o MBL, é pelo menos neutra. Você não tem hater ali, tipo, o cara que é um mongol, tipo, o gordão Xbox. Tipo, não tem esse tipo de pessoa que tem um QI alto, está produzindo algum tipo de artigo, caralho. Eles não são haters. Esse é um negócio que eu percebi. Eles não são. Eles tendem a se manter neutros ou simpáticos ao movimento. Isso é do caralho, sabe? Eu postei um print da live de ontem, que você reagindo a uma interação do Yarvin com o Bap. Mano, esse é o tipo de coisa que se cair na bolha gringa, velho, eles vão começar a olhar pra cá de uma forma absurda. Não que isso vai influenciar a eleição, caralho, mas tipo, eles já estão começando a comentar que você levantou. Cara, isso é do caralho, ponto. Não tem nem o que desenvolver mais. E acho que a gente não tem que abdicar realmente dessa característica vanguardista e ficar sempre inovando, e sempre meio que na, abre aspas, fronteira do conhecimento aqui do que a gente tá fazendo. Não tem, não precisa. Até porque hoje, né, vamos falar, qual é o político nas Américas, quais são os políticos que estão realmente inovando pra caralho? Cara, é o Milei e o Bukele. Não dá pra falar que o Petro tá inovando. O Petro outro dia tava passando reforma trabalhista pra voltar pros anos 40. E o Boric, que tentou inovar na esquerda, se deu mal. Então os ventos ainda estão do nosso lado. Ele tentou fazer a 88 dele, né? Ainda bem que o Chile falou não. Eles puta que pariu, né, velho? Não, você tem... Cara, a Constituição chilena seria o bagulho mais bizarro da história, porque eles iam lançar uma Constituição woke 2 anos depois essa merda acabou. É que nem 88 aqui, sabe? Social-democracia, 2 anos depois a União Soviética colapsa. E o mundo vira inteiro neoliberal, tipo. Seria pior pra eles, inclusive. Cara, eu penso assim que se você chegasse pro esquerdista hoje e você perguntasse pra ele, cara, qual líder mundial você admira, sabe? Você ia ter muita dificuldade em aparecer. Um nome dificilmente iria surgir, sabe? O cara ia falar alguma coisa no sentido de, pô, tá foda, né? Tá complicado e tal. Não tem ninguém pra falar. Na Europa, poucos líderes podem ser reclamados pela esquerda, né? Sei lá, teria um oposicionista, sei lá, uma coisa nova que tá acontecendo. O Mélenchon na França. É o cara que não está no poder. Aqui na América, porra, entendeu? Lá nos Estados Unidos, não, nós estamos com Keir Starmer, sabe? Porra, não existe, não existe. Exato, entendeu? Mas é o que eles têm, né? Mas no guardista. É isso que eu ia falar. A única ressalva seria o Obrador, até pouco tempo atrás. A Sheinbaum é a sucessora dele, mas ele tem poucas conquistas pra aparecer, né? Tem pouca coisa pra você. Nossa, eu sou do time da Sheinbaum e tal. Mas, de qualquer forma, meio que tem um clima mundial mesmo, né? Eu acho que é natural que essas alternativas elas se comuniquem, né? Você tem uma visão muito clara, enfim,
tem um autor romeno, que eu gosto muito, que eu adoro falar sobre isso, mas que tem distinções muito grandes entre a direita europeia e a direita americana, e meio que cada um tá produzindo os seus projetos muito diferentes, né? A direita americana muito trumpista, né? Muito baseada no culto ao carisma do Trump, toda a presença que o Trump tem, e a alternativa da direita europeia é uma coisa mais de trabalho underground mesmo, de produzir pesquisa, ir tomando conta da opinião pública, ir ganhando maioria e até infiltrando nos partidos tradicionais. São visões muito diferentes. O Japão agora, por exemplo, despontou uma alternativa pós-consenso, assim, neoliberal. Eu acho que, no fundo, é isso que a gente está vivendo. Em 91, a gente viveu, sei lá, talvez, provavelmente, os anos logo ali depois, o ápice do otimismo, a inauguração de uma era, né, fim da história, queria dizer, do Fukuyama. Essa era para ter sido coroada com o governo do Obama, né? Foi um governo que entregou muito menos do que esperava. Na verdade, um governo que, cara, na minha opinião, não tem nada que possa redimir o governo do Obama. Assim, nada, basicamente. Conquistas internas, Obamacare, e externamente, bombardeio de todo o Oriente Médio, né? Apesar do Prêmio Nobel da Paz, que ele ganhou no primeiro ano de governo. Então, ele ganhou, acho que antes de assumir, não foi? Ele foi indicado antes de assumir pela campanha, e aí logo que ele entrou, ele já ganhou, sabe? Então, tipo, o establishment estava todo apontado para assim, cara, o Obama é o maior ser humano vivo, sabe? É o Pelé do mundo livre, sabe? E o governo dele foi uma merda. Foi uma merda. O mais legal é ele ser negro, tipo... Exato. Ele era maneiro, né? Ele era bem maneiro, ainda é, mas enfim, ele é um cara estiloso, ele é legal. Ele é legal, Só que daí você é legal, você entra e faz um governo muito merda, extremamente violento, começa várias guerras logo após você ganhar ilegitimamente um prêmio de Nobel da Paz. Então ficou aquela contradição esquisita, assim, o avanço do poder burocrático e uma herança maldita espalhada pelo mundo inteiro, que até hoje a gente tá tentando limpar, né? Foi horrível, realmente. Foi horrível. Cara, vou levantar uma pergunta pra vocês aqui. Não, pode falar. Fala, Pedro. Perdão. Pode falar. Tipo, será que essa nova direita que surge ali vamos cravar, surge ali com o Trump, essa nova direita, eles já estão num processo de superação por uma direita dissidente? Tipo, MAGA eu não vejo o MAGA como o futuro da América. Tipo, não vejo a galera do Reform. Cara, o Reform, antes mesmo de assumir o poder, eles já estão abrindo concessões de toda sorte. Eu não sei se o Chega vai colapsar nessa tocada. Isso já é algo diferente. Porque, pô, vamos ser honestos. Bolsonarismo deu errado já aqui no Brasil. Tipo, a não ser que seja muito cego pra realidade. Será que essa nova direita que surgiu na década passada já tá sendo superada com menos de uma década de existência? Posso uma falar direita desse dissidente? Olha, o Orlando deve estar assistindo essa vídeo, que ele deve estar puto de novo aqui, Orlando. Porque o Orlando estava falando hoje sobre isso, mas que ele vai estar puto. Ele falou? O Orlando falou o seguinte, tá bem claro, o Orlando começou a fazer uma live sobre a pesquisa ontem, né, e aí ele tá vendo, porque assim, o resultado da pesquisa tá materializando as nossas intuições. Quando a gente abre a pesquisa, as nossas intuições estão todas materializadas ali. E o Orlando falou, parece que tá claro, que a direita anterior, o fenômeno de massas de 2014, 15, 16, no mundo todo, deu errado e era uma geração que não foi suficientemente radical. E ela fracassa em todos os lugares. E aí, o fracasso dela não fez o pêndulo ir mais à esquerda. O fracasso dela, em que os candidatos perdem por culpa deles, por exemplo, a ação do Trump no Black Lives Matter e talvez na pandemia. O Bolsonaro, como ele reage também à pandemia e aos próprios aliados dele ali na reta final da campanha. Ou seja, a direita perde, ela também, só que ela também não tinha um grande projeto, ou seja, muita gente sonhando e esperando coisas grandes e esses caras não entregando. Foi uma falha de competência, você não acha? É uma falha de competência, mas acho que é uma falha de imaginação também. Porque eles falavam, tinha muitas palavras de ordem, muitos desejos, mas ninguém imaginava exatamente como executar. E aí o que acontece? As gerações mais novas, não é que elas vão pro outro lado, vai, uma coisa dialética. Não, elas aprofundam a ida à direita, e aí o Orlando acha que necessariamente estão sendo cozinhadas alternativas muito mais intensas do que as anteriores. E aí ele acha que o espírito do tempo é esse aumento de intensidade, e talvez o Bukele e o Milei são os profetas, porque aparentemente, tem que ver se naturalmente se o governo do Milei dá certo e tal, mas eles são os primeiros a apresentar, vamos dizer, novidades na praça, assim, plá, isso aqui é muito novo, isso tá mudando tudo aqui onde eu moro. Nenhum dos outros caras fez, assim, por mais que a gente fala, o Trump, cara, o primeiro governo do Trump, a gente não vai encontrar muita coisa de meritória, assim, nossa, não tem nada de especial do primeiro governo do Trump. O governo do Bolsonaro não teve nada. Ele falar que assim, o Bolsonaro ganhou e aí ele entregou uma reforma da Previdência. Porra, não é isso, né? O Macri. Macri, Meloni. O próprio Orlando dá o exemplo do Macri. Macri, Meloni. O que o Meloni vai entregar? O que é o papo do Meloni? La família. É isso. Não, esses governos entregam vitórias marginais.
esses governos entregam vitórias marginais nas franjas, assim. Então as pessoas percebem a virada ideológica. Então ao invés do presidente estar subindo com 10 minorias ao lado dele, ele está subindo com a esposa e tendo a pessoa se sente esteticamente atraída por algo que vai mais com o que ela acredita que quer pra vida. Ou, por exemplo, troca os reitores das universidades por reitores de direita, mudando a lista tríplice. Tem alguma diminuição marginal de impostos. Então esses governos, eles tiveram uma ação efetiva de primeira camada, que chegou nas pessoas e elas já ficaram tipo, nossa, porque elas estavam, porra, cara, com anos de lulismo, esquerdismo, obamismo, a porra toda. Então essas pessoas os que acreditaram que esses governos foram bons, eles se contentaram com vitórias marginais nas franjas. E aí essa nova política que vem com o Milei e com o Bukele mostra uma verdadeira reforma profunda na forma de se fazer política e resolver os problemas que de fato incomodam as pessoas. Eu acho que essa nova direita que surge, eles vêm com essas reforminhas, mas eles abrem concessões, eles arriam muito rápido. Eles desistem muito rápido de bancar uma revolução profunda ali que as pessoas esperam. E saindo do campo puramente político, vindo para o debate mesmo, você vê o que está acontecendo com a direita, que ganhou muita força na década passada. Sei lá, o Ben Shapiro e o canadense, porra. Steven Jordan Peterson. Mano, Jordan Peterson. Cara, são figuras que hoje, pra Gen Z, que tá radicalizada, mano, eles são caras ridículos. Ninguém ouve esses palhaços mais. Eles estão sendo superados. Tem um esquizo novo que eu tô assistindo, Flightful Syracuse. Opa, caralho, ele fez um vídeo de, sei lá, 20 e poucos minutos, detalhando, tipo, o declínio de cada uma dessas figuras da direita gringa. Tipo, é uma galera que se agarrou nas ideias 2000, 2010 e não vai largar o osso, e eles repudiam a direita dissidente que tá crescendo agora. Tipo, eles odeiam abertamente, eles querem defender um modelo que fez com que eles ganhassem destaque na mídia. Tipo, liberal conservador, valores judaico-cristãos e tudo isso daí que era trend da direita de 2015, e hoje, tá, irmão, nota a realidade. Sei lá, puxa a Meloni aí como uma figura dessa nova direita. Porra, ela chutou os italianos da diáspora, tipo, cancelou seus pedidos de visto. Semanas depois, Bangladeshes, venham para a Itália, precisamos de trabalhadores. Tipo, caralho, é sério, é isso que a direita quer? Tipo, não, vai se fuder, Meloni. Porra.